Gostaria inicialmente de parabenizar os nossos docentes da área de Direito Administrativo pela iniciativa, professor Emerson Moro, professor José Carlos Busanello, e dizer que, em nome da Escola de Ciências Jurídicas, é uma grande satisfação contar nessa noite com a presença do professor Juarez Freitas, né? Em relação ao professor Juarez Freitas, eu tenho certeza que outros colegas vão tecer outras considerações mais detalhadas que as minhas, mas eu tenho até uma questão de memória afetiva. O professor Juarez Freitas, ele me deu a honra de integrar a minha banca de tese de doutorado, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, não poderia deixar de vir saudá-lo aqui, muito embora, infelizmente, eu já tivesse um compromisso agendado e não possa participar da conferência, né? Eu vou ficar com essa lacuna na minha formação, mas com grande satisfação, professor, que nós o recebemos aqui, ainda que virtualmente. Espero que no futuro, fisicamente, né, quando as coisas voltarem ao normal, ao novo normal, como se diz. Mas o professor Juarez Freitas é um dos grandes administrativistas brasileiros. Ele, inclusive, tem uma grande contribuição, porque o professor Juarez Freitas ele conseguiu estabelecer uma ponte entre o debate da teoria do direito e a discussão do campo do direito administrativo. Então, na verdade, uma trilha que hoje muitos colegas nossos da minha geração, de gerações aí de juristas mais jovens, vêm seguindo, essa trilha foi aberta a partir da discussão pioneira do professor Juarez Freitas a respeito da questão da sistematização do direito aplicada no campo do direito administrativo, a normatividade dos princípios jurídicos na esfera administrativa, né? Isso hoje a gente observa muito claramente em mudanças legislativas recentes, notadamente a alteração que foi promovida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que criou novos critérios hermenêuticos aplicáveis à administração pública. Então, o professor Juarez ele é uma figura que, além de pessoalmente ter todo o nosso apreço, academicamente tem nosso respeito também. Então, para nós é uma honra, professor, tê-lo aqui. Falo aqui em nome, com certeza, dos demais docentes da Escola de Ciências Jurídicas e torço para que o encontro de hoje seja muito profícuo para toda a comunidade da nossa escola, né? E nossos alunos vão ter, e professores, e, enfim, demais colegas, terão a oportunidade de dividir todo esse seu saber aí, aprender um pouco com todo o conhecimento, toda a bagagem jurídica do professor Juarez Freitas. Então, agradeço, professor Emerson, essa oportunidade de tecer essas breves palavras e reitero aí as congratulações pela realização do evento, me desculpando de antemão por não poder participar até o final. Muito obrigado. Boa noite. Eu queria primeiro cumprimentar o professor Paulo Mendonça e também o professor José Busanello, o professor, meu colega, o professor Emerson Moura, pelo convite. Em nome da coordenação do curso de Direito, de graduação em Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também do Departamento de Ciências Jurídicas, é um grande prazer compartilhar com todos essa abertura da palestra do professor Juarez Freitas, expoente do Direito Administrativo. Queria registrar também que essa é uma oportunidade importante trazida pelas grandes transformações que todos nós estamos experienciando de trabalhar em rede, de aproximar as nossas instituições, tanto a Unirio, a UFRJ, também a PUC. Eu espero que dessa iniciativa do professor Emerson de fazer essa abertura magna conjunta das disciplinas de direito administrativo, nós possamos continuar com uma colaboração profícua e longa entre as nossas instituições, né? Todos nós estamos num momento excepcional, passando por grandes transformações, e é nesse sentido que é muito auspicioso o tema da conferência do professor Juarez sobre as transformações indispensáveis na compreensão do sistema jurídico. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade importante para todos, administrativistas e não administrativistas como eu, que sou internacionalista,
acompanhar a conferência do professor Juarez. Uma vez mais, professor Juarez, muito obrigado. Professor Emerson, professor José, professor Paulo, muito obrigado. Espero que todos tenham uma excelente conferência. Eu sou José Busanello, eu sou diretor da Escola de Administração Pública da Unirio. Eu quero agradecer muito a colaboração, a presteza do professor convidado nosso, que é o doutor Juarez Freitas, conhecido meu de longa data, do direito administrativo. Agradecer muito também a colaboração dos demais colegas que estão conosco aqui, o Eli Caetano, da Rural, o Paulo Mendonça, nosso diretor da Escola de Direito, o professor Emerson, que organizou o evento, o professor Denis, da Estácio, doutorado, o Blaché, da PUC Paraná, e outros colegas que estão conosco aqui, engrandecendo esse evento. Esse tema, professor Juarez, é um tema de alta repercussão e de alta sensibilidade para o mundo do direito hoje, já que nós sabemos que o mundo está avançando de forma muito rápida, com uma velocidade sem precedente na história da humanidade. É dito pelos historiadores que em 50 anos nós temos mais movimentos mais rápidos que os 2.000 anos últimos, quer dizer, uma loucura. E se não bastasse isso, a epidemia que estamos aí com o problema do Covid acelerou profundamente isso, tanto que nossas reuniões agora são remotas, quer dizer, uma aceleração dos processos da vida, etc., e isso acelera o direito. E o direito, como nós sabemos, como na forma lá, da forma do Miguel Reale, forma tridimensional, que o direito persegue o fato, quer dizer, isso já não dá mais conta, quer dizer, nós temos que antecipar os efeitos, os fatos. Então, sua palestra de hoje, transformações indispensáveis do direito, quer dizer, como é que o direito pode agir prevendo futuras manifestações humanas antes de acontecer. Quer dizer, esse é o problema, inverter a lógica. E não é gratuito que, professor, eu estou muito entusiasmado com uma disciplina que estamos aqui a inaugurar no curso de administração, no curso de direito, que é a questão da regulação. A regulação, por exemplo, que é muito mais fácil ser feita a regulação do que feita a regra legal. Então, por exemplo, a regulação pode ser um procedimento, digamos assim, mais rápido para antecipar visões de futuro e de procedimentos políticos, administrativos, econômicos, etc. Então, muito obrigado, professor Juarez Freitas, estar conosco aqui, e já convido você oportunamente para voltar a nós conversarmos aqui nas nossas lives sobre inteligência, as inteligências artificiais que estão vindo aí, que vai ser objeto do seu livro futuro. Então, boa noite, obrigado. Queria também, se vocês permitirem, fazer um comentário inicial sobre a importância dessa aula magna hoje que nós estamos tendo o prazer de ter com o professor Juarez Freitas. É muito comum nas instituições estrangeiras, né, a conferência inicial da abertura de cursos ser designada aos professores de renome para que possam efetivamente apresentar temas e conferências que muitas das vezes compuseram não só os anais daquela instituição, mas ficaram registrados na história do próprio pensamento jurídico, Carl Schmitt, Hans Kelsen, Konrad Hess, quantos autores nós tivemos que proferiram belíssimas conferências, belíssimas aulas magnas de abertura dos seus cursos e registraram o seu pensamento, deixando conosco até hoje os seus ensinamentos. Hoje, com alegria, nós vamos ter aqui o professor Dr. Juarez Freitas, que vai brindar nessa parceria aqui institucional, nessa abertura das disciplinas de direito administrativo, tanto da Unirio quanto da UFRJ, né, a possibilidade de brindar os alunos da graduação, da pós-graduação e do mestrado, que estão aqui presentes, nessa plateia de mais de 90 alunos que nós temos hoje aí, de pesquisadores, professores, docentes e afins que estão conosco. Mais uma vez, as manifestações brilhantes do nosso querido conferencista de hoje, que é o professor Dr. Juarez Freitas. Se vocês me permitirem, queria só relembrar o currículo do professor. É professor titular de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, lecionando tanto no mestrado quanto no doutorado. É professor titular aposentado também de Direito Administrativo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem um doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina e também um mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-doutor em Direito pela Universidade Estatal de Milão, é
presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, autor de diversas obras. Eu, particularmente, estudei, o professor Paulo Mendonça chamou a atenção com uma obra dele de teoria do direito extremamente relevante, que foi a interpretação sistemática do direito, mas qual de nós nunca abriu, professor, o seu livro sobre controle dos atos administrativos, sustentabilidade, responsabilidade civil e direito fundamental à boa administração, que veio trazer paradigmas cada vez mais contemporâneos e importantes para o pensamento. Particularmente, eu fico honrado de poder ter a sua presença aqui hoje, nos brindando nessa união de instituições com a conferência e com seus estudos. Seja bem-vindo, professor, a ambas as casas, e obrigado novamente por ter aceito o convite. Estimadíssimo professor Emerson Moura, se me permite, na sua pessoa, saudar todos os colegas, amigas e amigos que vejo aqui, com muita felicidade, muita honra, numa jornada em rede, que é bem do meu estilo. Assim, eu gosto muito de pensar o direito, de modo geral, e o direito administrativo nessa perspectiva de cooperação. Isso tem tudo a ver com a minha fala na sequência. Teve umas pequenas imprecisões, Emerson, ali, infelizmente, na apresentação ela está um pouquinho defasada, mas vamos deixar isso para outra vez. O correto é aquele que está no cartaz que vocês receberam. Esse é um detalhe. Agora, vamos ao que interessa. Eu penso que o primeiro ponto é entender o que é sistema jurídico. Eu escrevi um livro chamado A Interpretação Sistemática do Direito, e na 5ª edição, publicado pela Maneiros, eu começo exatamente mostrando a evolução do conceito de sistema jurídico e ofertando um conceito que, obviamente, valeria para o Brasil, mas a minha pretensão é de pensar o conceito em termos teóricos mais amplos. E eu não vou ter tempo aqui de comentar isso, mas há 2 aspectos relevantes ali, a destacar por hora. É uma rede de princípios, regras e valores, ponto 1. E o ponto 2 é que necessariamente tem que haver uma conexão com objetivos justificadores do Estado democrático, assim como se encontram expressa ou implicitamente consubstanciados na Constituição. A partir daí, sem tempo para fazer uma análise mais demorada disso, proponho uma abordagem tópico-sistemática do direito, mas a partir daí eu me ponho a seguinte pergunta e gostaria que vocês me ajudassem a respondê-la mentalmente aí. Quais são os objetivos fundadores, justificadores do Estado democrático no século XXI? Mais especificamente no caso brasileiro. E mais ainda, tendo em conta o mundo que nós hoje temos, que é bem diferente em vários aspectos capitais em relação ao mundo de 1988. Em que pese a Constituição já ter consagrado alguns princípios fundamentais, como o princípio da sustentabilidade, que é um princípio constitucional, sobre o qual eu vou falar um pouco na sequência. Então, essa é a minha pergunta, que eu preciso responder já preliminarmente de 2 formas. O primeiro grande objetivo justificador do Estado democrático e, portanto, do sistema jurídico, reinterpretado à luz desta teleologia, é o princípio do desenvolvimento sustentável, ou melhor ainda, da sustentabilidade, nas 5 dimensões que eu já irei expor a vocês. O centro gravitacional do Estado constitucional brasileiro é sustentabilidade. A teleologia mestra do Estado constitucional brasileiro e do direito administrativo, por conseguinte, é a sustentabilidade. Eu tentarei justificar isso na sequência. Um segundo ponto, que tem a ver com o primeiro, é o seguinte: tem que ser
um objetivo justificador desse Estado constitucional necessariamente pensado em termos de adaptação às tecnologias eventualmente disruptivas com as quais nós somos chamados quase que inevitavelmente a conviver, mas que teremos de fazê-lo, e aí o direito administrativo da regulação tem um papel crucial, de maneira sábia. Não é por acaso que eu pretendo encerrar essa minha conferência magna, que muito me honra, falando sobre um livro novo meu, em parceria com Thomas Berini Freitas, intitulado Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano. Eu quero falar para vocês quais são alguns tópicos importantíssimos que demandam transformações indispensáveis na compreensão do sistema jurídico do Aravante. Então, esse é o meu projeto. É um pouquinho ambicioso, mas eu diria assim, são mais do que outras coisas, são convites para pesquisas futuras em conjunto, em rede, com o professor José, com o professor Emerson Moura, com o professor Eli, com o professor Blanchet, com vários amigos que estão presentes, com a doutora Gisele, que vejo, enfim, vários amigos presentes. Essa é uma fórmula de aproveitar essa conferência para convidar todos para essa pesquisa conjunta. E que redundará, imagino eu, e esse é o tema do capítulo 9 da 4ª edição, professor Emerson, do meu livro Sustentabilidade e Direito ao Futuro, este pela editora Fórum, no qual eu proponho nada mais, nada menos do que o novo direito administrativo, a partir da incidência do princípio constitucional da sustentabilidade direta e imediatamente vinculante. Então, vamos ao nosso tema, tá? Esses são os objetivos que eu considero justificadores. E vai mudar muito o modo pelo qual nós deveremos pensar o direito em geral e o direito administrativo em particular, se vocês aceitarem esses dois pontos. E precisamos colocar um centro gravitacional teleológico do sistema jurídico, sustentabilidade multidimensional, e adaptar ao que alguns chamam de era da desmaterialização da economia na chamada sociedade digital. Nós não podemos mais pensar, por exemplo, a avaliação de desempenho do servidor público fora do contexto da era digital, fora do contexto de uma administração pública digital, e não podemos mais pensar o futuro da prestação de serviços públicos sem ciência de dados, né? São só alguns flashes do que eu direi na sequência. Então, quanto à primeira grande compreensão, sustentabilidade. Há 5 dimensões do tema do princípio da sustentabilidade, que o direito administrativo, mas não só, o direito tributário tem que acolher e abraçar. Todos os ramos do direito, se houvesse tempo eu mostraria que no direito civil isso tem que acontecer, mas vamos ficar, claro, mais atentos aqui aos desdobramentos possíveis no campo do direito administrativo, inclusive da regulação. A primeira dimensão, a mais conhecida, quando se olha para o 225 da Constituição Brasileira e para o 170, inciso 6, é a dimensão da sustentabilidade ambiental. E aqui eu quero imediatamente citar uma decisão recentíssima desta semana do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, ciente de que o mundo vive não mais simples mudanças climáticas, senão que emergência climática, agora acaba de decidir, e é uma decisão histórica, que vem se somar a outras decisões nesta mesma linha, que 2030, não mais 40% de redução das emissões, 60%. E 2050, nada mais, nada menos do que neutralidade carbônica, chamada neutralidade climática. Parabéns ao Parlamento Europeu. Sinal de boa cognição, de boa identificação da gravidade extrema do fenômeno das mudanças, ou melhor, da emergência climática. E da poluição. A Alemanha, por exemplo, sabe que tem que se livrar do carvão. A Alemanha, por exemplo, sabe que tem que fazer a transição, já conversando com as montadoras, a transição para o fim do veículo a combustão. Eles já sabem
o rumo, o objetivo justificador do sistema jurídico. Então, todos os incentivos, subsídios, tudo tem que ser calibrado para chegar a este rumo, que é o rumo da sustentabilidade ambiental. Mas não estão sozinhos. Fundos trilionários, cerca de 30 trilhões de dólares no mundo hoje, necessariamente incorporam nas suas métricas três letras cruciais. ESG, Environmental, Social and Governance. Olha o environment aqui. Não dá para, dizem eles, fazer investimentos sem considerar os riscos ambientais. Como investir em algo que daqui a pouquinho vai causar um rompimento de uma barragem por falta de cuidado dessa ordem. Tá? Aliás, um parênteses, agora 1º de outubro, uma lei importante proibindo determinados tipos de barragem, que, a meu juízo, já deveriam ter sido proibidos há muito tempo no Brasil. Mas, fechado parênteses, ESG. Então, se alguém quiser saber para onde é que estão indo os investimentos do mundo, tem de assimilar essas novas métricas. Não é por acaso que houve carta de grande investidor dizendo para o Brasil parar com a queimada ilegal na Amazônia. Né? Lembra disso? Aliás, a Amazônia é um caso de reflexão imperativa para nós brasileiros e para o mundo. Há risco de perdurar a queimada ilegal, desmatamento ilegal, garimpo ilegal, não só da perda gigantesca dos chamados serviços ecossistêmicos, não só isso, que já é uma coisa gravíssima, mas também risco, notem bem, de savanização de grande parte da Amazônia, vira savana. E ainda, cientistas mostram, alguns ótimos cientistas já chamam a atenção para o fato de que mexer com aquele ecossistema de forma imprudente e temerária, em lugar de preservar a floresta em pé e fazer a chamada bioeconomia da floresta em pé, mexer com aquilo pode ser foco de nova pandemia. Olha a gravidade disso. Então, esse é um belo exemplo de reflexão. Nós não temos direito de ignorar, a essa altura, que os investimentos vão ser feitos daqui para diante, cada vez mais felizmente pensando em sustentabilidade ambiental. Isso é uma questão de interesse público, né? Estratégico, uma questão de administração. Há um dever aqui, há uma imposição, não apenas de fiscalizar, de exercer comando e controle, mas de prevenir, de precaver. E o Supremo, neste ano, tomou uma decisão histórica, ao entronizar, por assim dizer, os princípios constitucionais da prevenção e da precaução. Desconsiderá-los configura erro grosseiro na exegese que fez uma interpretação conforme de uma medida provisória e que trata também incidentalmente, indiretamente, do artigo 28 da INPE. Então, sustentabilidade ambiental. Incorpore ESG, essas três letras, tá? ESG. Incorpore PRI. PRI não é o partido daquele mexicano, não. PRI aqui é Princípios do Investimento Responsável. Lá, há 50 anos, houve um economista muito famoso que publicou um artigo no New York Times e dizia ele, à época, essa era a tese dele, que ainda, infelizmente, é muito reproduzida 50 anos depois, mas ele dizia que a responsabilidade social das empresas era gerar lucro para os seus acionistas. Essa era a tese da época. Em outras palavras, era isso. Essa tese hoje não faz nenhum sentido 50 anos depois. E por isso que é importante, nós sabemos exatamente o rumo finalístico. Os acionistas não querem mais isso. Os stakeholders não querem mais isso. Os fundos trilionários não querem mais isso. A espécie humana corre perigo real. Não é o planeta. O planeta, talvez um grande meteoro possa acabar com ele no futuro, né? Mas a espécie humana, além de outras espécies, é que ocorre real perigo por culpa dela mesma, em larguíssima medida. Portanto, hoje, pensar em responsabilidade da empresa, por exemplo, é pensar em responsabilidade necessariamente ambiental, além de social, por evidente. Uma segunda dimensão
da sustentabilidade, que, a meu juízo, integra a noção de objetivo justificador do nosso Estado democrático, portanto, do nosso sistema jurídico, que tem que ser visto nesta perspectiva finalística, é a sustentabilidade social. É impossível haver desenvolvimento, haver bem-estar das gerações presentes e das gerações futuras, como quer a Constituição brasileira em boa hora, e como quis antes o relatório Brundtland de 1987, que, a meu juízo, influencia a Constituição brasileira de 88, mas é impossível pensar desenvolvimento sustentável sem igualdade de gênero. É impossível pensar desenvolvimento sustentável sem trabalho decente, inclusive trabalho decente na esfera pública. Diga-se de passagem, trabalho decente supõe não trabalhar sob ameaça permanente de demissão, de perseguição de qualquer índole. Isso é um ponto da maior importância de ser sublinhado neste momento. Impossível pensar a sustentabilidade sem a dimensão do direito fundamental à educação de qualidade, que é o objetivo do desenvolvimento sustentável número 4. E impossível pensar a sustentabilidade sem o direito fundamental à saúde. Entre parênteses, um dos piores modelos do mundo nessa matéria, entre os países desenvolvidos, é o modelo americano de saúde. Agora, nessa pandemia, isso fica cada vez mais nítido. E há risco de retrocesso ainda maior se houver uma guinada da Suprema Corte Americana em relação ao Obamacare. Seria realmente uma coisa trágica. Espero que não aconteça, mas é um problema sério. Nós aqui no Brasil, entretanto, temos que cuidar de todas essas dimensões. E aqui quero dar uma boa notícia. Sexta-feira tem que dar boas notícias também, né? O CNJ, em ótima hora, estabeleceu a chamada Meta 9 para os tribunais do país. Cada um deles tem que fazer um plano de ação pensando nos 17 ODS. Escolher lá um ODS com o qual ele tenha maior afinidade temática, e aí vai estabelecer um plano de ação, e no ano que vem vai haver uma troca de informações estratégicas, e vai ser muito rica essa experiência, imagino eu. Então, uns escolheram a saúde, outros escolheram a igualdade de gênero, outros escolheram, pensando lá no ODS 17, a execução fiscal, e todos querendo resolver conflitos e construir uma sociedade pacífica. Do jeito que está, a coisa não está funcionando bem, e, portanto, o judiciário abraça os ODS. Isto é realmente algo digno de grande louvor e elogio. Há uma quarta dimensão do objetivo justificador do Estado Democrático Brasileiro, em termos de buscar ser um Estado sustentável. Essa quarta é a dimensão jurídico-política. No capítulo 9 do livro Sustentabilidade e Direito ao Futuro, na 4ª edição, eu falo em novo direito administrativo. Falo assim, abertamente, pode parecer uma coisa pretensiosa, mas não é. Todas as categorias têm que ser revistas. Exemplo, licitações e contratações públicas. Claro que ficou mais fácil defender o que estou dizendo agora, depois de 2010, quando foi alterada a lei de licitações para incorporar o princípio do desenvolvimento sustentável. Mas eu já dizia antes, todas as licitações públicas, por causa do princípio constitucional da sustentabilidade, têm de incorporar necessariamente critérios de sustentabilidade, ou estarão no campo da antijuridicidade. Licitações e contratações públicas. Toda avaliação de impactos tem que levar em consideração uma análise de custos e benefícios sociais, ambientais, econômicos, diretos e indiretos. Temos que cuidar das externalidades. Lembram? Custos indiretos, externalidades negativas. E, aliás, isso já está no artigo 4º do RDC. Está lá. Está lá no artigo 32 do RDC, do artigo da Lei das Estatais, perdão. E eu tomei a liberdade, propus a comissão de juristas que eu integrei na Câmara de Deputados, aceitou. Nós achamos que deveríamos expandir isso. E deveríamos colocar como um dever de motivação da decisão administrativa ela ser necessariamente acompanhada. A lei de explícita, claro, congruente, como já está no artigo 50 da Lei de
de processo administrativo, ela necessariamente será acompanhada de avaliação de impactos que leve em consideração custos e benefícios sociais, ambientais, econômicos, diretos e indiretos. Se nós conseguirmos fazer isso, será ótimo. Mas mesmo sem mudança normativa, hermeneuticamente nós temos que pensar dessa forma. Aqui eu quero citar um artigo de 2020, que é muito interessante, On Neglecting Regulatory Benefits, do Cass Sunstein. Vocês podem baixar depois, esse é um belo artigo. A era regulatória trumpiana, infelizmente, está focando em custos. Isso tem irradiações de contágio pelo mundo. Pensar as coisas só em termos de custos, cortes de custos. Nós temos de pensar em benefícios também. Benefícios sociais, intergeracionais, né? Ambientais e também econômicos, mas de uma nova economia. Uma economia sustentável. Então, a pauta da ferramenta da avaliação de impactos com uma perspectiva de sustentabilidade é uma pauta importantíssima. O artigo 20 da LINSP foi alterado, né? Foi acrescentado em 2018 à LINSP, né? E ele diz que nós temos uma decisão administrativa e de controle também mirar em consequências práticas. Alguns leram isso, a meu juízo, de forma um pouco precipitada, como sendo uma leitura necessariamente consequencialista, só consequencialista. Não faz nenhum sentido pensar assim. Existem compromissos deontológicos, principiológicos, que são inafastáveis e inegociáveis. Eu dou um exemplo, para ninguém esquecer o meu ponto. Nenhum de nós vai aceitar, lembra um famoso dilema, a propósito, dilema ético, nenhum de nós aceitaria matar alguém sadio, para retirar os 5 órgãos seus sadios e colocar em 5 pessoas doentes e salvar 5 pessoas doentes. Esse tipo de cálculo é inaceitável eticamente. Então, não é desse tipo de consequencialismo que estamos a falar. Mas há, sem dúvida, que pensar nos impactos. É isso que assim que eu leio o artigo 20. E pensar nos impactos em termos intertemporais, não da forma míope e da forma extraordinariamente reducionista com que às vezes se pensa, focando apenas em custos, ou focando só na economia. A Lei de Liberdade Econômica, artigo 5º, diz que, no que tange a avaliação de impactos regulatórios, que deve haver, antes de cada ato normativo regulatório, uma avaliação quanto à razoabilidade dos impactos econômicos. Sim, porque ela estava falando de questões econômicas, mas se ficar só nisto, é evidente que é inaceitável. Não é? Não é assim que se faz a avaliação de impactos no século XXI. Há uma 5ª dimensão da sustentabilidade como objetivo justificador de uma releitura completa, funcional e estrutural do sistema jurídico em geral e do direito administrativo em particular. Refiro-me à mais importante de todas as dimensões da sustentabilidade. Eu acho que vocês vão gostar dessa, né? A sustentabilidade ética. E aqui eu quero dizer o seguinte, olhem, guarda esta frase aí, sobretudo os que estão começando a jornada, né? Diga-me qual é a tua concepção de ser humano e eu direi o Estado democrático que tu terás. E, portanto, vou dizer também o direito administrativo que tu enxergarás. Isso é assim. Existem aqueles que ainda estão presos a um modelo de 1651. Eu não estou ofendendo ninguém ao dizer isso, tá, gente? Estou dizendo, é um modelo datado de 1651. Qual é o modelo? O modelo que pensa o ser humano como se ele fosse apenas um ser humano movido por impulsos límbicos, né? E, pior do que isto, adversarial, em guerra permanente, de todos contra todos, num estado de desconfiança generalizada. Antes que alguém me diga que isso tem muito a ver com a realidade atual, eu vou conceder que tem, sim, também a ver com a realidade atual. Mas reduzir o ser humano ao homem hobbesiano, eu estou citando o Leviatã.
eu estou me referindo, aliás, ao Leviatã, obra de 1651. Referir isso é um perigo, por quê? Primeiro, porque é anticientífico, já vou demonstrar que não corresponde aos nossos achados recentes sobre como é o ser humano e qual é o melhor da sua dignidade, da sua condição ou natureza, biologicamente falando. Segundo, essa visão de ser humano adversarial inviabiliza o artigo 3º do CPC, que é a Resolução Preferencial Consensual de Conflitos. Olha a gravidade disso. Inviabilizaria a mediação, a conciliação, a negociação proba no direito administrativo. Seria um dano irreparável. Portanto, esta visão, o ser humano é um ser irremediavelmente adversarial, hostil, em guerra permanente, mesquinho, impulsivo, voltado apenas a jogos de soma zero, litigante a toda hora, né, corresponde a uma faceta da humanidade que nós precisamos superar. E o sistema jurídico ele tem esse papel de indução de novos comportamentos e de fomento de novas atitudes, mais correspondentes a essa parte mais digna do ser humano, que não tem nada a ver com esse ser humano adversarial. Eu fico feliz, professor Emerson, porque estamos aqui numa jornada em rede cooperativa de várias instituições que querem pensar em conjunto o futuro do direito administrativo e do direito em geral. O ser humano, eticamente, tem que ser pensado como um ser capaz de cooperação. Mas não é, tem que ser pensado porque doutrinariamente eu quero dizer, não, porque isto é melhor para o ser humano segundo a melhor ciência. Cito 2 autores apenas. Eu cito Brian Hare, com uma colega, ele escreveu um livro muito interessante, A Sobrevivência do Mais Amigável. Vejam só, a sobrevivência, a seleção natural, ela é favorecida por aqueles que cooperam. Quem coopera tece, agora sou eu falando, não ele, não eles, tece uma sociedade de confiança mútua. E todas as sociedades, podem olhar, todas as sociedades que têm um alto índice de percepção de bem-estar são sociedades em que as pessoas podem confiar umas nas outras. Não são sociedades hobbesianas. Pior, aquela visão hobbesiana do ser humano redunda em estados autoritários. O Leviatã, quer o Leviatã, essas pessoas todas, em guerra permanente, homem lupus, né? Lembra do Leviatã? Cedem a sua liberdade ao Estado, ao Leviatã, e em troca, chamado pacto de sujeição, e em troca dele recebem segurança, ordem. É uma solução autoritária. A solução correta não é essa. A solução compatível com o Estado democrático no século XXI, que está tendo problemas sérios, né? Mas eu espero que a solução vitoriosa, aquela que consulta melhor a nossa dignidade, a nossa conformação natural, aquela que nos é mais prazerosa e gera bem-estar duradouro cientificamente, é a solução que pensa o ser humano como capaz de cooperar, capaz de resolver o conflito em alternativas preferencialmente consensuais. Eu sou um adepto disso. Professor Emerson, depois, para os interessados, seria interessante aquele meu artigo, Direito Administrativo Não Adversarial, que é só baixar, publicado na RDA. Direito Administrativo Não Adversarial. Ou nós fazemos isso, ou não vamos ter a sociedade pacífica, que é o objetivo número 17 dos 17 Objetivos da Agenda 2030. Nós precisamos resolver as disputas. Segundo, nós somos cooperativos, e agora, novamente, a ciência e a biologia nos ajudam. Desde os 3 anos de idade, o ser humano já é capaz de intencionalidade compartilhada. Intencionalidade compartilhada, já com 3 anos. Isso sim é uma marca distintiva, provavelmente, né, do ser humano. Não que o ser humano deixe de ser natureza. O antropocentrismo estrito não faz o menor sentido. É uma ideia anticientífica, é um terraplanismo. Tem que ser afastado na nossa mente. Agora, vejam, quem é que disse isso? Que eu acabei de mencionar, Michael Tomasello, no livro Becoming Human, aquilo que nos faz humano, né?
O que nos faz humano é exatamente essa capacidade de cooperar. Em suma, com estas 5 dimensões que estão tratadas com profundidade no livro Sustentabilidade e Direito ao Futuro, eu convidaria todos que lessem para debates futuros, subsequentes, eu adoraria ter notícias disso, professor Emerson, e até, quem sabe, participar desses debates. Essas 5 dimensões, a meu juízo, fazem com que eu tenha um conjunto de pré-compreensões que mudam completamente o sistema jurídico, mesmo que ele não seja mudado textualmente. Não é? Eu quero lembrar a vocês uma obra seminal de hermenêutica chamada Verdade e Método, já antiga, 1960, Hans-Georg Gadamer. Ele dizia, nós somos as nossas pré-compreensões. De certo modo, ele dizia mais ou menos isso. E, de fato, nós só compreendemos a partir das nossas pré-compreensões. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque a ciência mostrou também que nós temos vieses. E alguns dos vieses que nós temos precisam ser modificados num processo científico de desenviesamento. Vou dar alguns exemplos para encerrar essa primeira parte da sustentabilidade, para entrar na segunda, que é a parte da adaptação às novas tecnologias. Nós temos o viés do status quo. Isso é um problema seríssimo para a sustentabilidade. Né? Gente, nós ainda temos trabalho escravo no Brasil. E não temos a regulamentação do dispositivo constitucional a respeito. Isso é inaceitável, mas nós temos que saber como lidar com esses vieses, né, para promover coletivamente um grande desenviesamento. E uma das funções do sistema jurídico é exatamente fazer isso. Quem é que está trabalhando com isso? Já citei hoje à noite. Cass Sunstein, por exemplo. Né? Daniel Kahneman, Richard Taylor, são autores que todos vocês devem conhecer. Esses estudos de ciências comportamentais são indispensáveis para a construção e interpretação do novo direito administrativo. Se nós não tivermos, inclusive, formulação de políticas públicas baseadas em evidências científicas e de como funciona bem o ser humano, né? E como ele pode funcionar melhor, e como nós podemos trocar pré-compreensões equivocadas, sai a discriminação e entra a igualdade de gênero na mente da pessoa como um novo automatismo, um novo hábito mental, nós não iremos adiante. Aliás, Aristóteles já sabia disso. Quando ele pensa a virtude, ele pensa em hábito e pensa em segunda natureza, ou seja, a virtude tem que ser automatizada. Esse é um ponto interessante. Em suma, temos que também ter esse processo de sustentabilidade pensada cientificamente. Mas não basta pensar cientificamente, professor Emerson. Nós temos que mostrar, inclusive à luz da própria ciência, mas mostrar um pouco de atração do nosso discurso para o sentimento humano. O que nos faz realmente experimentar bem-estar duradouro. Nós temos que descobrir o que nos causa bem-estar duradouro. O Estado democrático e o Estado, a administração de modo especial, tem que gravitar em torno daquilo que produz bem-estar duradouro. Por exemplo, Susan Pinker mostrou que relações de face a face de qualidade, relações interpessoais de qualidade são um tesouro, né, que nós precisaríamos cultivar. Por exemplo, Richard Layard e outros autores escreveram um livro fantástico, recente, The Origins of Happiness, mostrando que boa parte da nossa cultura está buscando aquilo que não nos causa bem-estar duradouro. Nós achamos que sim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu defendo que todo mundo tem que ter renda suficiente, né? Não dá para fazer o debate aqui, mas eu defendo renda básica financiada de maneira justa, né? Com base na tributação daqueles muito ricos. Mas esse é outro assunto. E não da classe média, muito menos da classe menos favorecida, como hoje, num sistema tributário brutalmente insustentável que nós temos hoje. Bom, mas eu defendo isso. Renda é importante, tá certo? Renda suficiente é importante. Mas há um ponto da vida em que a renda não é mais importante. Existem outras coisas muito mais importantes que a renda. Nós temos várias pessoas que têm bilhões e que não estão bem. O que está vendo? Tá? Então, muito mais importante é saúde física e mental. Onde é que estão as nossas políticas públicas para pensar realmente naquilo que os americanos têm chamado, às vezes, de doenças, né, do desespero? O Angus Deaton e a Anne
sua mulher e ele criaram essa expressão, doenças do desespero, mortes por desespero, mortes por desespero. Não é? A crise dos opioides. É uma crise de falta de sentido. E o Estado tem a ver com isso ou não? Tem, mas por isso ele tem que saber exatamente onde é que estão as prioridades de políticas públicas. Leiam esse livro, The Origins of Happiness. Nós vamos ver que muitos dos esforços nossos estão sendo para o Estado criar mais PIB, né? PIB é uma espécie de idolatria do PIB. E o motivo é muito fácil de entender, gente. Para quem estuda ciências comportamentais. A mente humana se contenta com simplificações. Ela gosta de simplificações. Só que são simplificações erradas. Problemas complexos e respostas complexas, não é verdade? O PIB é o pior indicador possível de desenvolvimento que eu conheço, entre os mais conhecidos. Tem outros muito melhores. O IDH é muito superior, por exemplo. Por que o PIB é ruim? Só para vocês nunca mais esquecerem, bem didaticamente. Toda vez que houver um acidente de trânsito, o PIB subirá. Então, o PIB não pode ser um bom indicador de bem-estar. Né? Basta haver um acidente de trânsito, todo o movimento econômico em torno do acidente de trânsito, o PIB sobe. Não é um bom indicador de desenvolvimento, não é um bom indicador de muito menos desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que ter um Estado que gravite em torno do bem-estar. Aí alguém dirá, é o welfare state. Não, não é o velho welfare state. É um Estado cientificamente orientado para produzir bem-estar das gerações presentes e das gerações futuras. Bem-estar multidimensional. É para isso que nós queremos estar. Mas é claro que a própria sociedade tem que gravitar em torno desses valores. Então, as empresas, os fundos de investimento, nós temos que persuadir a todos os agentes estatais. Não se pode ter ilusão de que as políticas públicas são apenas programas governamentais. Esse conceito não é o meu, né? O professor Emerson sabe lá no livro Direito Fundamental para a Administração Pública, tem uma visão bem mais abrangente de atores, além do governo, que são relevantes para as políticas públicas. Muito bem, então agora vamos para a segunda e última parte. Temos de ter também uma compreensão do sistema jurídico que nos permita lidar com inovações tecnológicas, algumas das quais altamente disruptivas. No sentido técnico do termo, de quem cunhou a expressão de disrupção, né, inovação disruptiva, que foi o Christensen, que criam novos mercados. E que podem gerar alguns, até desemprego tecnológico, etc. Tem efeitos colaterais aí bastante sérios, bastante adversos. Nós temos que saber lidar com essas transições todas. E podemos fazer isso. Mas antes de começar a falar dessa segunda parte e última, eu queria só fazer uma sugestão a todos, professor Emerson, que me ouvem, muitos dos quais, a grande maioria, são bastante jovens, né? E devem estar preocupados, assim, onde é que estão os empregos de qualidade, os trabalhos de qualidade no futuro? Eu não vou usar a expressão empregos, não, os trabalhos, os good jobs. Onde é que estão os bons trabalhos no futuro na área do direito? Tá certo? E aí vai o gabarito. Aí vai a minha resposta, a minha proposta de resposta. Todos estão na chamada economia da sustentabilidade e na resolução, preferencialmente, consensual de conflitos. E, preferencialmente, extrajudicial, até quando não for uma resolução consensual, como é o caso da arbitragem. Todos estão na construção de uma sociedade pacífica, mais despolarizada, né, com habilidades de negociação. Nós temos em Harvard, por exemplo, há muito tempo uma escola de negociação ligada à Faculdade de Direito. Então, nós aqui, professor Emerson, um convite. Quem sabe vamos fazer um grupo de reflexão sobre negociação, conciliação e mediação no direito administrativo. Vamos tentar pensar contribuições notáveis e relevantes numa espécie assim, de escola brasileira, né? Mas assim que incorpore o melhor das escolas mundiais. Isso é minha proposta. Vamos tentar fazer umas coisas desse tipo no Brasil. Vamos inovar. Agora, o futuro, em termos profissionais, é resolver conflitos. E como disse o professor José, se possível, preventivamente. Prevenir conflitos. Prevenção e precaução são princípios fundamentais de sustentabilidade e de direito administrativo. Desculpa, eu vou ter que retirar mais um livro meu. O Controle dos Atos Administrativos, a 5ª edição e os princípios fundamentais. Ali eu ponho os princípios de direito administrativo e lá vocês vão encontrar prevenção,
e precaução, e vão encontrar também sustentabilidade, tá? Portanto, a tábua de princípios que nós temos tem que ir muito além de legalidade, moralidade, pessoal, tudo isso é importante, mas temos que ir muito além para colocar o direito administrativo no sistema funcionalmente adequado para que ele dê conta do século XXI, das imensas demandas do nosso tempo. Segunda e última parte, então, a grande e indispensável transformação adaptativa do direito, do sistema jurídico, para lidar com inovações, sobretudo as inovações tecnológicas disruptivas. Antes de falar da inteligência artificial, que eu acho que todo mundo quer ouvir, né? E eu também estou muito disposto a falar disso, mas antes de fazê-lo, uma observação. A administração pública tem que ser digitalizada anteontem. Existe um direito fundamental à conectividade. Se alguém tinha dúvida, a pandemia acabou com isso. E alguns progressos extraordinários ocorreram por conta de uma certa aceleração, que no fundo é natural, né? Mas que acontece em razão da pandemia. Eu cito novamente um elogio para o CNJ. Decisão agora, dessa semana. Juízo 100% digital. Juízo 100% digital. Eu cito que a Índia, por exemplo, já tem olha o tamanho da população da Índia, mas ela tem uma identificação digital. O Brasil está longe disso. Nós estamos com o Pix aí, tá certo? Mas está faltando a identificação digital. Sem isso, é muito difícil de coletar os dados, fazer a ciência de dados e ter políticas públicas baseadas em evidência. Os invisíveis que apareceram agora aqui, nesse momento da pandemia, para o governo, eram invisíveis, né? Precisavam ser incluídos rapidamente, por força de uma situação dramática, tem que deixar de ser invisíveis, né? O princípio da transparência. Todo cidadão tem que ser conhecido, né, pelo governo, e o governo tem que ser conhecido de todo cidadão. Então, vejam, eu integrei uma comissão de juristas, designada pela presidência da Câmara, e nós estabelecemos uma série de propostas, e uma delas foi um anteprojeto de lei de serviço público digital, de prestação digital de serviços públicos. Eu considero que essa é a grande reforma administrativa, tá certo? Eu disse isso nos debates recentes a propósito da PEC 32 de 2020, que tem vários problemas estruturais que não posso abordar aqui, mas tem esse ponto, deixou de fora algo que é consensual, que se pode fazer com o apoio de 11 milhões de servidores ativos, né, e da sociedade inteira. Nós tínhamos que partir para essas zonas de consenso, né? Isso é saber negociar, isso é fazer a coisa avançar e ter rumo. A administração pública digital, esse anteprojeto serviu de inspiração, de base, melhor, para um PL 3443, se não me falha a memória, esse é o número, que está em tramitação na Câmara de Deputados. Duas ideias centrais do anteprojeto, né? Do anteprojeto. Primeiro, é de tudo aquilo que puder ser online, deve ser online, né? Detalhe, nós escrevemos isso antes da pandemia, né? E hoje, como é que eu posso pensar o Brasil sem telemedicina? Não dá, né? Não dá mais. Isso é uma coisa que tem que ter vindo para ficar. Como é que eu posso pensar em educação permanentemente agora sem, pelo menos, ela se tornar híbrida? Não tem sentido, tá? Portanto, abertura mental, tudo que teletrabalho veio para ficar. Claro que vamos ter que ter uma série de cuidados laborais, são importantes, né? Mas são conquistas importantes da administração pública no século XXI em termos de prestação de serviço de qualidade. Mas há um segundo ponto que eu quero destacar, só um, os vários, não tenho tempo de me debruçar sobre todos os pontos desse projeto. Mas eu vou dar mais um ponto, que eu acho, modéstia à parte, uma inovação importantíssima. Que é o seguinte, nós temos já uma lei, demorou essa lei, mas veio a lume, a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, né? O CDC já tinha uma coisinha lá para defender o consumidor de serviços públicos, mas a coisa não estava bem, então, em 98, se determinou que houvesse uma lei de defesa do usuário, demorou, mas veio, está aí. Aí lá no artigo 23, ela diz que tem que haver avaliação continuada dos serviços públicos pelos usuários. Bonito, né? Belíssimo diploma, belíssimo comando normativo, risco altíssimo de virar letra morta, né? Risco de inanição eficacial, é ou não é? Qual foi a nossa proposta? Vamos fazer essa avaliação continuada de serviços públicos, e eu diria mais, de políticas públicas, penso, por meio de aplicativos. Vamos dar nota.
Né? Com isso, nós vamos identificar os grandes gargalos do Brasil. Com isso, vai haver um engajamento, empoderamento da sociedade e, finalmente, o princípio da participação deixará as nuvens, né? Deixaremos de ter comandos nefelibatas, habitantes das nuvens, e tornando vívida a participação social. Então, são 2 exemplos dos muitos da digitalização. Mas a digitalização é importantíssima, é vital, né? É vital. Se nós quisermos serviços públicos de qualidade, e não só isso, né? Controle de qualidade também, regulação de qualidade. Como é que eu vou fazer regulação de qualidade sem fazer RegTech, por exemplo? Tem que trabalhar no outro patamar, né? Agora, nós temos que conjugar isso com a inteligência artificial. E aqui entra o problema. Em geral, eu só vou introduzir isso, depois eu vou pedir, o professor José já convidou, eu já aceitei, vamos fazer um debate específico sobre o novo livro, né? Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano. Mas a primeira questão importante é entender o que é inteligência artificial, né? É curioso notar que ainda há muita confusão na matéria. Há pessoas que confundem inteligência artificial com automação. Não são a mesma coisa, né? Então, o que é inteligência artificial? É um sistema algorítmico com relativa autonomia, isso é inédito na história humana, com capacidade de aprendizagem, é inédito na história tecnológica humana, tá? Portanto, não é uma simples automatização, com relativa autonomia e adaptabilidade, emulatório da decisão humana. Emulatório da decisão humana, que imita a decisão humana. Ainda não imita perfeitamente, nós estamos longe da chamada inteligência artificial geral. Mas mesmo a narrow, a inteligência artificial estreita, ela já é capaz de aprendizagem. Todos já ouviram falar de machine learning. Mas as pessoas não se dão conta de que isso tem enormes implicações jurídicas. Vou dar algumas. Significa dizer que a inteligência artificial pode produzir atos jurídicos, inclusive atos administrativos. Não meros fatos jurídicos, não meros fatos administrativos. Vocês lembram dos manuais, né, de direito administrativo? O semáforo, ele produz o quê? Produz fato, não produz ato, tal, porque nós tínhamos essa visão. Temos, não está mal isso. Só que com a inteligência artificial nada disso figura mais, funciona. Nós temos que revisitar essas categorias, criar uma produção de ato. Se produz ato, vamos ficar no direito administrativo, se produz um ato administrativo, se um robô com inteligência artificial é capaz de alocar professores pelo país, ele vai distribuir professores, olha só, né? O robô vai decidir onde os professores têm que trabalhar no Brasil. No Brasil ou na Itália. Vamos ficar na Itália, tá? A minha pergunta é, será que os princípios de direito administrativo devem ter presença na sindicabilidade desta alocação de professores ou não? Claro que sim, né? Portanto, a opacidade, isto é, a falta de transparência da decisão algorítmica, dos passos lógicos da decisão algorítmica, é motivo ou não para a invalidade desta alocação de recursos. Ou seja, a não explicabilidade da decisão algorítmica é motivo para a sua anulação, para a sua invalidação, sim ou não? Pode parecer uma pergunta abstrata, hipotética, cerebrina. Não, não é. O Conselho de Estado da Itália enfrentou a matéria. Exatamente, alocação de recursos, feita por decisão automatizada, né? E alguns ficaram irresignados e pediram, escuta, a administração pública, eu quero saber quais foram os critérios quais foram os passos lógicos, né, dessa decisão. Eu quero saber, enfim, por que eu estou sendo alocado para lá ou para cá? Eu quero a motivação, né? Quero transparência quanto aos critérios. Não houve isso. E o que fez o Conselho de Estado? Considerou inválida a decisão automatizada, com base em algoritmo. Tá? Eu podia dar vários outros exemplos recentes, mas esse é suficiente para mostrar que está certo um enunciado recentíssimo na nossa primeira jornada de direito administrativo, realizada em agosto, no Conselho da Justiça Federal, né? Eu até, no plenário, tomei a palavra para achar que esse enunciado devia realmente ser aprovado.
que diz mais ou menos, com outras palavras, assim: a decisão administrativa robótica tem que ser motivada, suficientemente motivada, sob pena de invalidade. Né? Vejam, o que parecia um tema distante, um tema remoto, é um tema totalmente atual, já hoje. Né? Cada vez mais, o Kelly Guglanese tem um texto muito interessante, junto com outro colega, que é Regulating by Robôs. Nós estamos sendo regulados por robôs. Não precisa ver o documentário Dilema das Redes, mas se quiserem podem ver, né? E pior, que nós, seres humanos, estamos virando, isso aparece no documentário, produtos, mas não somos, é a nossa atenção que tem valor comercial, né? Não é um negócio envolvendo dados tanto, não necessariamente. É a nossa atenção que é disputada e monetizada. Como é que se faz para lidar com isso? Faz com que haja uma rede, um guia de princípios éticos e jurídicos com os quais nós vamos ter que regular a inteligência artificial. Não para inibir a inovação, mas para conformá-la protetivamente à defesa do humano. Então, eu só vou mencionar quais são esses princípios, tá? Depois eu vou convidar todos para que leiam o livro e depois vamos debater, tá? O livro já está disponível até o SOP. O primeiro desses princípios é indelegabilidade da decisão intrinsecamente humana. Então, nós vamos ter que descobrir, e no livro nós sugerimos critérios e parâmetros, o que é uma decisão intrinsecamente humana. Darei um exemplo só agora, meramente de passagem. A resolução 332, recentíssima, do CNJ, trata do uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. A decisão judicial tem de ser supervisionada humanamente. Aliás, esse é um dos princípios, o princípio da supervisão humana. Tá? E reversibilidade. Ela tem que ser também, isso não está dito lá, mas digo eu, reversível. Tá? Esse é outro princípio que está na lista aqui. Então, existem decisões que são nossas, que envolvem empatia, por exemplo, numa mesa de negociação, que não deveriam ser substituídas, como está se tentando fazer em alguns lugares do mundo, por uma simples plataforma robotizada de celebração de acordos. Eu acho que isso não é bom manter o toque humano. É uma bela discussão sobre o que é o que não é indelegável. Veja, nós estamos tendo hoje um futuro debate sobre o que são cargos tipicamente humanos, né? E o que é atividade fim, atividade meio, o que é atividade delegável. Há horas que nós debatemos isso quando tratamos, por exemplo, do exercício do poder de polícia administrativa. Agora nós vamos ter que debater o que é o que não é delegável a uma máquina que aprende e toma decisões com relativa autonomia. E não dá para postergar esse debate, não dá para protelar essa definição regulatória. Segundo ponto, dignidade da vida. E terceiro, diversidade e privacidade. Quer dizer, a inteligência artificial só pode funcionar bem com diversidade. Se tiver tempo, depois eu posso, no debate mais concentrado nesse tópico, mostrar. Terceiro, dignidade da vida. Não é só dignidade humana. Há um artigo recente publicado numa das melhores revistas, recomendo que vocês leiam, e ela está aberta, o conteúdo está aberto, chamada Yale Journal on Regulation. É uma bela revista, e ali tem um belíssimo artigo recente, se não me falha a memória, no último número, sobre inteligência artificial e mudanças climáticas. Nós vamos ter que usar. E na Nature também, nesse ano, tem um artigo interessantíssimo, Inteligência Artificial e os 17 ODS, né? Esta é a pauta relevante que nós temos que fazer também a propósito da inteligência artificial. Quarto, bem-estar multidimensional, ecossistêmico e intergeracional, vale aqui também. Sexto, transparência ativa e passiva e explicabilidade. É outro nome para o dever de motivação. Só que aqui se trata da motivação da decisão algorítmica, que é afetar direitos e interesses legítimos. Segurança preventiva e precavida para lidar com a inteligência artificial. Prevenção e precaução tem que entrar aqui também na lista. Responsabilidade e proporcionalidade com exame, teste para liberar ou não liberar determinado produto nessa linha de legitimidade
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Atenção, gente, eu proponho, e há um artigo meu recente propondo isso junto com um doutorando, uma revisão do princípio da proporcionalidade, não só para tratar da inteligência artificial, mas em geral. Os 3 critérios clássicos, professor Emerson, são importantes, são úteis: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. É um legado que nós recebemos da doutrina alemã, principalmente, né? São úteis, entretanto, são insuficientes. Eu já vi decisões completamente equivocadas que manejaram os 3 critérios. E aí, como é que faz? Antes de cogitar de adequação, necessidade e proporcionalidade de senso, nós temos que considerar a legitimidade do propósito. Purpose. Né? Mark Elliott é um dos autores que desenvolve isso. Isso aparece na obra do Barak. Nós temos que revisar a proporcionalidade para chegar à antessala do processo de tomada da decisão. Tá certo? Isso cada vez mais vai ser importante. No caso, entretanto, da inteligência artificial, nós temos que tomar cuidado, porque não basta cuidar da programação. Tá? Nós vamos ter que monitorar também, porque ela, com relativa autonomia, pode aprender, por exemplo, a ter vieses altamente discriminatórios. Já houve casos terríveis nesse sentido. Então, vamos ter que saber lidar com a proporcionalidade antes e durante o processo de decisão da inteligência artificial. 9, instrumentalidade teleológica e identificabilidade. 10, sustentabilidade. E 11º, que eu já mencionei, supervisão humana e reversibilidade. Portanto, com base nesses critérios, e, aliás, citamos no livro alguns dos melhores documentos do mundo que já existem sobre como se pode regular a inteligência artificial, nós temos que começar a pautar isso. O direito administrativo, é um artigo meu publicado na revista Interesse Público sobre direito administrativo e inteligência artificial. O direito administrativo não pode mais ignorar a inteligência artificial, porque daqui a pouco ela vai estar nos governando, se é que já não está, né? Então, nós somos cada vez mais chamados também a utilizar modelos preditivos. Não se pode mais pensar políticas públicas sem dados de qualidade, sem ciência de dados, né? Para organizar e estruturar esses dados. Isso não faz mais sentido. Isso é mais ou menos como tomar um avião sem plano de voo. Eu não tomaria, né? Não sei se vocês tomariam, eu não faria isso. Nós temos que ter um plano de voo, um plano de rumo. E aí eu volto à questão do conceito de sistema jurídico e com isso encerro. Nós temos de saber com mais nitidez onde estão os objetivos justificadores do Estado democrático. E abandonarmos conceitos e propósitos do século XX. E talvez alguns do século XVII, para lembrar o Leviatã de Hobbes, né? Uma visão reducionista do ser humano que não convence cientificamente. Eu não nego que existam pessoas hobbesianas, eu não nego isso, mas reduzir a humanidade a isto é empobrecê-la. O que nós temos é de fazer uma grande transição de mentalidade para um mundo de resolução de disputas, de prevenção de conflitos e de capacidade coletiva de promover bem-estar inter e intra-gerações. Nós somos capazes disso? Essa é uma pergunta final. Nós seremos capazes disso? Bom, a resposta a essa minha pergunta é: a humanidade vai ter juízo suficiente para evitar a sua degradação, a sua inviabilidade? A minha resposta não é otimista excessivamente, mas é esperançosa. Não é? Quando eu vejo, professor Emerson, pessoas trabalhando em rede, como nós estamos fazendo aqui, desinteressadamente, procurando repensar corajosamente o direito administrativo e o direito em geral, procurando fazer o que os milênios já sabem fazer, e também a novíssima geração que já vem agora também sabe fazer, é procurar ganhar a vida com propósito, com senso de propósito, com motivação adequada, com legitimidade de propósito. Olha que lindo isso. Quando nós percebemos que é isto que dá sentido a tudo, inclusive ao sistema jurídico, eu tenho motivo não para ter um otimismo excessivo, mas para ter uma fundada, uma justificada esperança
e uma aposta de que a humanidade vai ser capaz de salvar a si mesma e salvar outras tantas e tantas espécies. Muito obrigado. Muito bom, professor. Que alegria poder ouvi-lo falar. Professor Busanello, quer fazer algum comentário? Eu queria falar, primeiramente, agradecer muito a belíssima palestra do Dr. Juarez Freitas. E sim, faço indagações na frente do nosso tempo, digamos assim, mas é um novo tempo que é o nosso tempo. Então, você falou da questão da administração pública digital. Vejamos o seguinte, nós estamos muito atrasados nisso. Entendeu? Senão os grandes sistemas administrativos, de pessoal, de materiais, de órgãos, os procedimentos de expedientes são todos ainda burocráticos. Eu sou diretor da faculdade, eu fico o dia inteiro carimbando até hoje. Quer dizer, isso a inteligência é zero, quer dizer, procedimento, quer dizer, a demanda que tem a mim, como diretor, é basicamente de procedimentos, quer dizer, assim, a minha inteligência não é alocada para a decisão, para o ato mais importante, para o conteúdo. A reunião dos professores é uma reunião de procedimento. Então, a gente perde muita energia nisso. Então, a questão digital é uma questão pertinente. A inteligência artificial, professor Juarez, aí pode indagar um pouquinho mais. Me preocupa um pouco o temor, se é que é possível ter esse temor, de um conflito entre o humano e a máquina. E vai ter um momento em que a máquina mande no homem. É mais ou menos aquele conflito entre o avião o Boeing com diga outro avião. Outro avião que era francês, como é que é o... Esqueci. Que um manda o homem, outro a máquina que manda no piloto, quer dizer. Então, esse conflito. Então, me chama a atenção dessa experiência. Obviamente que é importante, nós caminhamos para isso, mas esse conflito, quer dizer, a gente manter a questão da homus, quer dizer, a conformação humana formulado pelos clássicos lá atrás, de forma mudada, obviamente, mas manter o homem. Meu medo é a máquina chegar no momento que substitua o homem, quer dizer, então essa questão da desumanização em prol da tecnologia. Então, esse conflito nós vamos discutir futuramente, inclusive o convite que eu fiz a você para nós voltarmos a discutir isso. No mais, quero agradecer muito e discutir essas questões todas novas, né? A digitalização da administração, a inteligência artificial, a desmaterialização das coisas devido ao mundo cibernético e a questão fundamental, tudo está no fundo, a sustentabilidade. E falaste muito bem que eu gostei. A sustentabilidade não é sustentabilidade do meio ambiente, a sustentabilidade da condição humana, do homem. Então, com essas palavras, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na nossa universidade e passar a palavra para o professor Emerson, por favor. Obrigado. Professor, uma honra. Eu acho que o chat já mostra o quanto os pesquisadores, tanto da graduação quanto da pós-graduação, do mestrado, ficaram motivados pela sua conferência. A busca por o discurso da ética sempre presente na obra dos professores, né, professor Busanello? O professor Juarez Freitas nos surpreende sempre com a sua capacidade, tal qual o saudoso Diogo Figueiredo Moreira Neto, de estar um passo à frente de todos nós no direito administrativo e de ter sempre um discurso voltado pela busca de uma ética pública, uma ética na administração que entenda a importância e a centralidade do homem. Se você me permite, professor, compartilhar a capa do seu novo livro para quem quiser eventualmente adquirir, eu vou compartilhar aqui essa capa e convidar todos para eventualmente lerem o livro do professor, que com certeza vai ser mais uma das suas obras de referência, vanguardistas em matéria de direito administrativo, e dizer, professor, que assim que pudermos passar a pandemia e estarmos presentes, vai ser um prazer recebê-lo aqui conosco no Rio de Janeiro, nas federais. Queria agradecer novamente pela sua conferência, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, o professor tiver disponibilidade, pode fazer no chat. Se não, eu devolvo a palavra ao professor Busanello para, eventualmente, nós deflagrarmos e encerrar essa belíssima conferência. Alguém quer fazer alguma pergunta ao nosso querido professor? Parece que o Denis quer fazer uma pergunta, professor. Formule, Denis, pode falar. Libera o microfone do... Pode falar, Denis. Obrigado, professor Emerson. Obrigado, professor Busanello. Obrigado, professor Juarez Freitas. Foi uma palestra excelente. Como há muito tempo eu já não assistia.
mas eu tenho duas perguntas injustas, né? Mas a injustiça não é gratuita, tá? Eu estou genuinamente interessado na sua opinião, tá? Primeiro, o senhor falou, e eu trabalho um pouco com isso também, sobre a questão de que, de modo geral, hoje em dia, os acionistas, os stakeholders, os fundos de investimento, ninguém quer fazer investimento, ninguém quer atuar, né, de uma maneira que não seja baseado na sustentabilidade social, tá? E eu quero muito acreditar nisso. Mas quando eu retornei ao Brasil, na China, no ano passado, que o senhor sabe, né, eu também queria acreditar muito que o governo seria diferente, que a população brasileira não elegeria o atual presidente. E eu me decepcionei, né? Então, eu queria saber qual é a base que o senhor tem, né, para falar isso, né, que essas pessoas, porque, ou seja, eu vejo muitos acionistas que pouco se importam com a sustentabilidade ou com o bem-estar dos seus trabalhadores ou com a população em geral, né, se isso for sacrificar o lucro da empresa, né, e os dividendos a serem distribuídos, tá? Então, eu queria saber se isso é só uma esperança, né, um otimismo que o senhor está produzindo e promovendo, ou se tem dados, né? E uma outra questão que ou seja, eu concordo também em tese, mas exatamente por concordar, eu queria que o senhor elaborasse um pouquinho mais, né? O senhor fala a questão da sociedade não adversarial, né? E você enfatiza um pouco a questão do consenso. Mas aí eu penso o seguinte, a China também, a gente hoje enfatiza muito a questão do consenso, da harmonia, a paz social, né? E a gente, inclusive, tem uma metáfora para isso, né? Uma imagem que é o prego que está para fora, com a cabeça para fora, tem que ser martelado para ficar nivelado. Então, né, a ênfase é muito mais no conformismo do que na pluralidade de ideias, na competição de ideias, né? E nesse sentido eu fico pensando onde é que está o dissenso, qual é o lugar do dissenso na sociedade, tá? E ao final também da sua fala, né, isso o senhor falou lá mais no início da palestra, mas no final o senhor também fala em consenso de propósitos, né? Mas, ou seja, muitas vezes o propósito é semelhante ou é igual das pessoas, mas a polarização grande ainda existe, né? Então, ou seja, talvez não seja o suficiente o propósito ser comum, mas os métodos de se atingir esses propósitos, né, serem de alguma forma compartilhados, né? Mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade, pela fala. Posso responder, professor Emerson? Deixa eu ver se o professor Oswaldo Agripino quer falar alguma coisa, Oswaldo? O professor Oswaldo, faz tempo que eu não vejo, que alegria. É Univale? É Univale, é. Liga o microfone, Oswaldo. Boa noite a todos aí. É um privilégio, professor Juarez Freitas, assistir mais uma palestra sua. A última vez que nos encontramos foi na banca do Wesley Collier, né? Oliveira, né? Do Oliveira, né? Aqui na Univale já tem mais de 10 anos. Aí o Busanello, todo o pessoal aí. Eu gostei muito da palestra, estou aqui em Santa Catarina. E eu queria que o professor, se possível, comentasse, né? Nós temos aí uma nova lei geral das agências reguladoras que fala ali da possibilidade, né, do dever de cooperação com os órgãos de defesa da concorrência, com os órgãos de defesa do consumidor, e a questão da análise de impacto regulatório e da ARR, que o senhor sabe, nós aqui procuramos atuar bastante na área de regulação de transportes e portos, e precisamos melhorar o nível da régua, o nível de tecnicidade que é o objetivo, né, a razão de existir das agências reguladoras, né? Então, eu queria que o professor, se possível, comentasse aí a lei geral das agências reguladoras, o senhor como um excelente aí administrativista, né, dentro dessa questão da sustentabilidade, da eticidade, então, e o papel da AIR também, né, que eu orientei agora uma dissertação de mestrado, até com o professor doutor da engenharia lá da Federal, que dá em Caxias do Sul, sobre as possibilidades e os limites do uso da AIR na regulação de preços de praticagem, que envolve questão de segurança, questão de o armador não quer pagar, ou quer pagar pouco, então a AIR poderá ser utilizada nessa questão, que é uma questão complexa, né? Nós vivemos numa sociedade cada vez mais complexa. Então, queria isso, rever meus amigos todos aí, meu amigo José Busanello, fizemos o mestrado juntos, doutorado juntos, estamos sempre juntos. E o Denis Halles também, aí, que estive lá em Macau, lá na China, dando uma palestra lá, convite dele.
já tem também uns 8, 9 anos, né? Foi uma experiência muito boa. Muito obrigado a todos, é um privilégio. Pode responder, professor Emerson? Pode responder, Juarez. Só quero registrar um fato importante, Juarez, antes, que foi o professor Oswaldo Agripino que me trilhou as primeiras palavras sobre regulação, e hoje sou entusiasta do tema. Foi o professor Oswaldo Agripino que parabéns, homenagem ao tema, tá? Parabéns, Oswaldo. Com a palavra, então, Juarez, por favor. Então, eu vou começar pelas duas observações do professor José, para não dizer que eu esqueci, né? Acho as duas observações muito, muito interessantes. A primeira sobre trabalho repetitivo, né? Que ele está meio insatisfeito lá com a história de ter que estar carimbando. Mas eu quero dar uma notícia, está todo mundo assim. Então, isso seria um consenso. Aí, ó, um exemplo de consenso. Os servidores públicos, salvo algum que seja masoquista crônico, né? Não suporta mais isso. Então, essa é uma agenda que nós podemos tranquilamente fazer uma travessia, né? E ainda hoje, um juiz estava contando, um juiz corregedor estava contando que uma senhora estava prestes a se aposentar, estava cansada de ficar carimbando lá na repartição, na vara. E aí, com a digitalização do processo, ela passou a ter uma nova motivação. Bom, cancelou a sua aposentadoria. Isso pode ser um sintoma, assim, né? O trabalho, a categoria de trabalho decente é diferente, mas eu diria assim, não é um bom trabalho esse trabalho monótono e repetitivo. Este é delegável para a inteligência artificial, mas não é bem a digitalização apenas. Aí nós vamos ter que utilizar a inteligência artificial conscientemente, né? Esse é um ponto-chave. E temos, sim, que reconhecer que há trabalhos absolutamente monótonos, sem sentido, né? Algumas pessoas entravam, agora eu espero que isso mude, né? No serviço público e logo estavam pensando em se aposentar, às vezes com 2, 3 anos de casa, assim. Isso é sinal de que a coisa não estava funcionando bem. Tem que mudar o ambiente, tem que tornar aquilo, remotivar. Este é o ponto. Não é pensar em demissão, como alguns querem, né? Enxugar custo, demitir. Não. É remotivar o servidor e mirar nos benefícios que ele possa gerar para a sociedade. É assim que se faz transformação no século XXI. A segunda observação que o senhor faz é sobre as suas preocupações em relação a uma possível concorrência da inteligência artificial com o ser humano. O Stephen Hawking morreu com essa preocupação, ele estava angustiadíssimo com isso, né? Entretanto, eu estou mais na linha de, por exemplo, um outro Steven Pinker, na obra Novo Iluminismo, por exemplo, ele arrola bons argumentos no sentido de que ainda não há necessidade de a gente temer tanto isso, né? Há, sim, alguns problemas de desemprego tecnológico, mas o saldo líquido pode ser bom se nós regularmos bem essa travessia. Segundo, nós ainda estamos muito distantes, penso eu, da chamada inteligência artificial geral. Esta, sim, seria capaz de imitar a consciência humana. Entretanto, por que estamos muito distantes? Por várias razões técnicas, mesmo com redes neurais, tal coisa está muito distante, mas há também uma outra razão mais profunda, professor José, é que os grandes neurocientistas ainda não sabem quase nada sobre o cérebro humano. Já sabem muito, diria, sobre certos aspectos, mas os grandes mistérios, tem uma obra do Damasio, Antônio Damasio, que é Os Mistérios, né, do cérebro, quer dizer, os mistérios da mente, eles não sabem. Né? Então, como é que vai imitar uma coisa que não é propriamente sequer conhecida ainda? Então, estamos distantes. Contudo, não é por acaso, professor José, que o subtítulo do livro é Em Defesa do Humano. Então, eu vejo, sim, ameaça, tá? Mas não vejo um risco de perdermos isso se nós tivermos bom senso e juízo nessa área. Esse é o ponto. Mas vamos debater isso, que é um ponto crucial. Com relação às duas perguntas, que não foram injustas, foram só boas provocações do meu amigo Denis. A última vez que estivemos juntos foi num debate, uma conversa lá em Lucerna, num Congresso Mundial de Filosofia do Direito ano passado. Na Suíça, só para vocês saberem, a Suíça agora adotou, uma das cidades de Genebra, né, adotou um salário mínimo de cerca de 21 mil reais, professor Moura, só para vocês saberem como é que está o custo de vida para o brasileiro lá, né? Então, nós estávamos ali naquele lanchinho do Congresso, né, deles, estava ótimo lá, para evitar outros gastos. Mas,
duas observações. Primeira, objetivamente, tá? Se tu me perguntares assim, a tomada da decisão, bem honestamente, ela, dos 3 pontos, ESG, tá? Environmental, Social and Governance, a maioria, eu tenho essas pesquisas, a maioria ainda está focada em governança. Então, né, uns 40% e tal, ainda para as outras coisas. Então, isso tem que mudar, tá certo? No Brasil, ainda é uma minoria que toma decisões baseadas assim, mas está crescendo. Agora, quando tu percebes que fundos de investimentos de mais de 30 trilhões de dólares, né? Mais de 30 trilhões de dólares começa a ter um certo efeito. Já se obrigam a identificar isso, mas eles não fazem isso, talvez pelas minhas razões filosóficas. Eles fazem isso por uma razão de análise de risco. Há um risco ambiental, há um risco social, e isso tem que ser avaliado por quem toma a decisão. Então, até do ponto de vista econômico, financeiro, eles se tornam compelidos, mas também por razões regulatórias. Há agora uma resolução europeia deste ano, do Parlamento Europeu, também determinando que os investimentos levem em consideração, financiamentos levem em consideração sustentabilidade. Então, o cerco, felizmente, está se fechando. Por quê? Porque a situação, não só climática, a situação de poluição está cada vez mais aguda. Gente, todos nós estamos, com toda razão, enlutados pelo número de mortes, não apenas no Brasil, mas no mundo. Né? Agora, você sabe quantas pessoas morrem por ano só pela poluição do ar? 3 milhões de pessoas, dados da OMS, a última estatística que eu vi, era de 2017. No Brasil, 50 mil pessoas estão morrendo todo ano, percebe? Aí, quando algumas montadoras, uma associação de montadoras quer protelar ao máximo o controle de emissões, temos um problema aí, né? Tá? Mas até do ponto de vista, veja, eu vou dar um exemplo de mineradora, tá? Tu tens algumas mineradoras, não vamos falar do caso brasileiro, mineradoras pelo mundo que ainda estão fazendo barragens erradas. Tu aplicarias nessas, sabendo disso, tu aplicarias nisso, ou tu buscarias alguém que segue o modelo correto de barragem? Né? Então, esse é um ponto. Até do ponto de vista de gestão de riscos. E repito, Denis, fundos de mais de 30 trilhões de dólares. Essa turma tem um certo poder de conformação. Eu não estou dizendo que isso seja suficiente, tá? Eu acho que sem regulação estatal a coisa não vai andar, né? Tu falaste da China. A China tem lá suas características peculiares que nós não vamos debater, mas a China já decidiu que quer ser verde. E precisa disso, porque se há uma coisa que os chineses, como nós todos, não abrimos mão é de respirar, né? Eu me lembro de uma cena, não sei se tu te lembras, em Pequim as pessoas tinham que ficar dentro de casa, assim. E suponho que dentro de casa não resolvesse muita coisa, porque não dava para sair tal o grau de poluição. Portanto, por razões até econômicas, de análise de risco, eu vejo que o ESG vai pegar. Tá? Agora, tem muita gente ainda falando de ESG de fachada, né? Só marketing. Então tem que olhar para ver se realmente sabem fazer e estão fazendo isso. Mas está crescendo, inclusive no Brasil, esse tipo de análise. Quanto à sociedade não adversarial, que foi a segunda pergunta, né? Aí foi ótima pergunta porque me permite esclarecer. Sociedade não adversarial não quer dizer sociedade que sufoque diferenças, ou dissensos, ou conflitos. Não sufoca, resolve. Aí está a diferença. É natural que haja diferença de ponto de vista, é positivo, inclusive, num jogo democrático, né? Isso não tem que ser sufocado de maneira alguma. Mas nós temos que tentar convergências a partir de uma construção racional de uma grande negociação coletiva. Esse é um ponto. Então, por exemplo, quer fazer uma reforma administrativa? Vamos encontrar os pontos consensuais. Por exemplo, a avaliação do servidor público não pode ser feita com base na ameaça, mas tem que ser feita com base na confiança. Né? Pelo menos essa é a linha. Depois vamos ver o que acontece. Se o sujeito não quer seguir a manual, aí nós vamos ver o que acontece, é mais adiante. Né? Mas o primeiro o norte não é partir para ameaça. Né? Aí, se tu fores ver as empresas da economia digital, eu não vou fazer merchandise de uma, mas ela fez uma das 5 maiores do mundo,
fez uma pesquisa sobre quais são os fatores de produtividade das suas equipes. Ou seja, o que poderia incrementar a produtividade do seu time. Essa foi a pesquisa. Você sabe qual é um dos fatores dos 5? Confiança. Ninguém quer trabalhar na sociedade em rede com base em ameaça. Então, agora, por outro lado, isso não tem nada a ver com conformismo. Aliás, esse tema é muito importante, o viés de conformidade, né? É um tema terrível, porque as pessoas acabam perdendo as suas opiniões para aderirem ao grupo. Tem um livro muito bom, Conformity, do Cass Sunstein, de 2019, por exemplo, sobre esse fenômeno. O viés da conformidade é um problema sério. E ele está na raiz, juntamente com outro viés, que é o viés de confirmação. As pessoas tendem a ver apenas aquilo que querem ver, né? E isso é terrível, porque solapa o contraditório e ampla defesa. Para nós juristas, isso é um pecado mortal, não pode ser aceito, né? Mas existe na condição humana, nós temos que lidar com isso e transformar isso, né? Esses dois conduzem a chamadas câmeras de eco, tá? Ou bolhas epistêmicas. São problemas sérios na nossa sociedade. Eu não estou pintando nenhum cenário cor-de-rosa, mas problemas sérios, cá entre nós já sabemos. Aí numa sexta-feira eu tenho que falar dos rumos. Como é que a gente sai desse universo? E eu não vejo solução senão uma cultura do acordo. E aí já começo a responder ao professor Oswaldo, que me alegro de ver. Nas vezes que tenho estado na Univale, sempre que o seu nome aparece, eu deixo um abraço, espero que esteja entregando. Eu tenho ido com muita frequência, fizemos um congresso memorável internacional de Direito e Sustentabilidade. O 9º congresso foi na Univale. E o ano que vem vai ser na Serra Gaúcha, depois da vacina, viu, professor José? Depois da vacina. Maravilha. Se tudo correr bem, depois da vacina. Mas eu dizia assim, ó, dever de cooperação das próprias agências reguladoras. E não só disso, do Estado, né? Dever de atuação integrada. Eu cheguei numa palestra, propor, e até houve um certo interesse de que houvesse uma nova comissão de juristas para elaborar isso, mas depois sobreveio a pandemia, a coisa ficou arquivada, pelo menos por enquanto. Mas eu acho que o Brasil vai ter que ter uma lei de acordos, né? De resolução de conflitos, inclusive do próprio Estado. A AGU já faz alguma coisa nesse sentido, viu? E faz bem, já tem algum progresso nessa linha. Mas, realmente, a atuação desintegrada do Estado brasileiro chama atenção. Tá? Então, é essencial a cooperação dos que regulam, e não só das agências reguladoras que têm esse nome. Citou também o CAD, enfim, tem que ter colaboração, tem que ter um pensamento integrado. Né? Cooperação vale também nesse campo. Agora, quanto à segunda pergunta, eu me lembro, assim que saiu a nova lei, eu fui chamado para um evento em Brasília para falar para as agências reguladoras. Então, estavam reunidos todos ali, né? Eu fiz alguns comentários da lei e disse, olha, a minha grande preocupação com essa lei é essa avaliação de impactos regulatórios. E já à época, eu lembro de ter enfatizado isso, a minha preocupação é que essa avaliação seja míope, temporalmente, quer dizer, pense só no curto prazo. 2, que seja apenas econômica, e não leve em consideração o social e o ambiental. Tá? E 3, que não incorpore, portanto, os critérios de sustentabilidade. E aí citei, olha, sobre isso, existem já bons modelos no mundo de como fazer a avaliação de sustentabilidade. Acrescente a isso, professor Oswaldo, eu acho que o senhor poderia verificar esse artigo que eu citei agora há pouco, do Cass Sunstein, né? Essa negligência dos benefícios, que é uma coisa horrorosa que está acontecendo na regulação americana. E o Cass tem uma vantagem, porque ele foi o número 1 da supervisão regulatória na era Obama. Então, ele conhece isso por dentro. Vale a pena fazer esse debate. A minha grande preocupação é esta, em todas as áreas, que se pense no curto prazo. Eu vou dar um exemplo, assim, em tese, tá? sem pensar no caso concreto. O que nós devemos fazer em termos de incentivos hoje no Brasil? Energias renováveis ou energias fósseis? Gente, eu acho que não pode haver dúvida quanto a isso, né? Bom, aí, às vezes eu vejo algumas pessoas com dúvidas ainda a respeito disso. Então, essa é a falta de percepção clara do rumo. Tá?
quando nós temos uma percepção clara do rumo, a avaliação de impactos vai gravitar em torno dessa pré-compreensão. Isso que eu quero dizer. E mais um aspecto importante que se debate no mundo é que, às vezes, essa avaliação de impacto está sendo feita de forma automatizada. Gente, quem toma decisão, em última instância, tem que ser o ser humano, né? Os modelos preditivos, tudo mais, serve de auxiliar a decisão humana. Mas ela não pode deixar de ter empatia, ela não pode deixar de ter todas aquelas características genuinamente dignas da humanidade. Então, esse é um outro ponto que está se debatendo muito lá fora, em termos de direito à regulação. Agora, em síntese, eu vejo necessidade de cooperação regulatória lá do censo, e não só de regulação. Eu vejo o acordo, a cultura do acordo, uma cultura-chave, né? Recomendo aos que ainda estão aqui, tem muita gente daqui, um autor, assim, para quem queira começar a pensar sobre isso, muito interessante, chamado William Ury, U-R-Y. É autor de uma obra clássica, com um outro colega, que infelizmente já faleceu, que é Getting to Yes, Como Chegar ao Sim. Mas vocês podem ler um texto dele que está mais recente, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, né? Os 5 grandes passos da negociação. O último eu acho profundo, por exemplo. Aliás, todos os passos são bons, mas o último é fazer o outro cair em si, nunca de joelhos. Eu acho isso lindo, né? Fazer o outro cair em si, nunca de joelhos. Mas sabe qual é o primeiro passo? É entrar num conflito qualquer, numa discussão qualquer, isso é importantíssimo para o negociador, e olhar para aquele confronto, aquele conflito de camarote. Né? Eu disse, brincando, comentando com uns amigos que estavam começando a estudar teoria da negociação, e entre no site lá, Program on Negotiation, da Faculdade de Direito de Harvard também, para ver os cases e notícias assim. Eu disse, brincando, que para nós, no direito administrativo, isso era fichinha, porque todos nós cultivamos o princípio da impessoalidade. Mas, na verdade, cultivamos na teoria, porque é preciso ter técnica de autocontrole, né, para saber lidar com isso e de maneira eficaz. Negociação é ciência, gente. Eu vou dar um exemplo. Todos nós, os seres humanos, temos o viés da aversão à perda. Significa dizer que nós, olha que coisa incrível, nós valorizamos uma perda 2 vezes mais do que o ganho. Isso numa mesa de negociação ou numa política pública é muito importante. Por exemplo, se nós quisermos incentivar que as pessoas poupem energia, a gente não deve dizer quanto elas vão ganhar por ano por poupar energia. Não, o quanto elas vão perder se não poupar energia. A mesma coisa numa mesa de negociações. Nunca se diz quantas pessoas vão ganhar num jogo de acordo, né? Um acordo cooperativo. Mas quanto elas vão perder se o acordo não for celebrado. Isso tudo é técnica, é ciência, não é manipulação, é ciência a favor de consenso. Em síntese deles, uma sociedade não adversarial não sufoca conflitos. É eminentemente democrática, supera, mas conhece e supera o viés da conformidade. E sim, professor Oswaldo, cooperação e o tema central, não só em relação à ANTAC, a todas as agências e a todos os que regulam, independente de terem o nome de agências, né? O tema central é a avaliação de impactos. Nós precisamos pautar isso urgentemente. Tá? Eu vou dar mais um exemplo em homenagem ao professor Oswaldo. Será que alguém de sã consciência que faça a avaliação de impactos terá dúvida que o modelo hidroviário e o modelo ferroviário tinha que ter precedência nos transportes brasileiros? É difícil, né? Percebe? Então, ter políticas de Estado é também isso, submeter a um crivo de uma análise de avaliação de impactos regulatórios, sem prejuízo, para encerrar, sem prejuízo da avaliação continuada das políticas públicas pelos usuários, pelos cidadãos. Eu não abro mão da participação. Aí alguém vai me dizer, mas quando houve participação foi um desastre. Aí o exemplo é o Brexit, né? Foi mesmo. Então, cuidado com o referendo e com o plebiscito. Né? Agora, não foi um desastre pelo
só por isso, porque não deram uma chance de fazer um novo. O parlamento não quis dar essa chance de fazer um novo, até porque sabia do resultado, perderia hoje, né? Então, mas eu tenho desconfiança também no artigo 14 da Constituição com esses mecanismos. Eu gosto muito mais de um mecanismo que permita a autocorreção contínua. Então, o sujeito erra e vai consertando, erra e vai consertando. Segundo, que não seja uma avaliação das pessoas, personalista, mas que seja das políticas. Então, o sistema previdenciário, por exemplo, brasileiro, não está funcionando bem agora na pandemia, ficou nítido isso, né? Na verdade, nossa questão tem um número enorme de brasileiros que não conseguem receber um ato vinculado, que é o seu benefício, não é isso? Isso é um problema sério. Mas seria muito injusto, sistemicamente, achar que o problema é do servidor. Pode ser que um ou outro tenha descaso, mas o problema não está aí. O problema é sistêmico. É porque isso foi, ao longo do tempo, visto, infelizmente, como uma autarquia que é custo. E não é benefício. E, nesse caso, ela é literalmente benefício. Né? Ela é literalmente benefício. Então, a avaliação continuada ela pode lançar um olhar autocorretivo, continuadamente corretivo, sobre as políticas públicas na prática. Eu aposto nisso. Aí, porque a democracia é um exercício, né? E é preciso dar chance para as pessoas irem se movimentando, mas cuidar também para não ter procedimentos que transformem erros colossais, né, em problemas dramáticos, como foi, sem dúvida, o caso do Brexit, um erro, do meu ponto de vista, um erro histórico, né, do Cameron, que o chamou, achando que ia dar tranquilo a não saída, e foi um erro histórico. Né? Então, vejo como as pessoas também fazem a diferença nas suas tomadas de decisão. Em síntese, eu vejo que nós temos uma pauta, professor Emerson, de pesquisas aí para os próximos tempos em rede. Aquela ideia do gênio solitário no direito administrativo, né, que havia, talvez um pouco romântico, assim, né, o camarada aquele que vai pensar todo o direito administrativo sozinho, é errada e aborrecida. É errada e aborrecida, porque é muito chato ficar sozinho, né? O bom é ser intersubjetivo, cada um oferecer uma contribuição importante. O Ferri fala em inteligência coletiva. Eu não gosto muito da expressão, mas eu gosto muito de agregar cooperação, achados, insights. Eu gosto muito dessa ideia de cooperação inteligente. Ou melhor, das várias inteligências no rumo em que as pessoas aceitem. Nós temos que nos colocar em alguns acordos básicos. Por exemplo, nós queremos respirar ar de qualidade ou não? Bom, se as pessoas disserem que não quer, aí, né, tem gente que pode ter essa patologia de gostar de respirar ar poluído. Mas, em geral, as pessoas vão dizer que querem respirar ar limpo, né? Nós queremos ou não queremos uma sociedade de pessoas probas em que possamos confiar uns dos outros, né? Há estudos mostrando que, até psiquicamente, é muito melhor viver numa sociedade que a gente possa deixar as casas abertas, né? Não é isso? Então, nós podemos nos desencarcerar e construir uma sociedade baseada na confiança. Eu aposto nisso e vou trabalhar enquanto der, junto com vocês, para que isso seja viável. Obrigado. Muito bom, professor. Como sempre, uma alegria poder ouvi-lo falar. Tem duas perguntas no chat, mas as duas eu acho que o professor já acabou respondendo, que são questões relativas à preocupação com a inteligência artificial e os impactos que podem incidir em relação, por exemplo, à questão de emprego e à questão de uma renda mínima em relação a isso. Mas acredito que o senhor já respondeu, quando chamou a atenção, que não é o momento ainda de nos preocuparmos com a inteligência artificial na medida da substituição do homem. Né? Ainda o nosso problema, nesse momento, professor Juarez, ainda é o próprio homem, né? Ou seja, as desigualdades sistêmicas produzidas eventualmente pela ação do homem, sem priorizar o ser humano. Exatamente o que eu disse, mas me permite só acrescentar um detalhe. Eu já estou, sim, preocupado com a questão do desemprego tecnológico. Né? Existe um documento chamado The Future of Jobs, né? Está na rede, o Fórum Econômico Mundial, acho que vale a pena ler.
Existe um problema assim, nós temos uma travessia para fazer. Vamos deixar, por enquanto, a inteligência artificial de lado, mas mesmo a digitalização, né? Nós vamos ter que fazer uma travessia. Nós temos, no Brasil, 1.200.000 advogados. Quantos já fizeram essa travessia para o processo digital? Então, é um ponto importante. Não é por acaso que eu assumi a presidência de um comitê de advocacia digital aqui na ordem, né? A gente tem que fazer essa travessia. Segundo lugar, nós temos que também ter um pouco, desde agora, a visão de futuro. Por exemplo, eu sei que os veículos a combustão vão acabar. Então, eu tenho que ter toda uma estratégia, né, para fazer a travessia também nisso. A turma que está vivendo em torno disso vai ter que gravitar de outra forma. Vai demorar um pouco mais, no caso brasileiro, não na área agrícola. A área agrícola já existe hoje, mas para o veículo autônomo. Também tem que fazer uma travessia, percebe? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou tão preocupado que a máquina seja capaz de imitar perfeitamente a consciência humana, tá? Mas ela, em matéria de alguns trabalhos, ela já é bastante superior, não dá para negar isso. Não dá para negar isso. Nós temos que reconhecer e temos que utilizar isso a nosso favor. Mas há pessoas que, por exemplo, só sabem, por enquanto, estão só fazendo o trabalho repetitivo. Então, o que nós temos que fazer? Cursos de capacitação para novas habilidades. É nisso que eu aposto, inclusive no direito administrativo. Quais são as habilidades do servidor público do século XXI? Eu vou dar uma conferência agora no Dia do Servidor Público, né? Quais são as habilidades do servidor público no século XXI? Isso não é uma pergunta adiável, né? Quais são as habilidades do advogado no século XXI? Novamente, quer dizer, como é que nós podemos fazer para nós permanecermos infungíveis como seres humanos? Quais são as habilidades do professor no século XXI? Eu tenho suspeita que nós, professores, vou dizer uma coisa que pode parecer imodéstia, mas não é. Nós todos temos que ser melhores do que o Google. Não é? Nós temos que fazer a coisa que o Google não saiba fazer, não é verdade? Então, esse é o nosso desafio. E é ótimo que seja assim. Mas temos que fazer a travessia. Essa travessia não dá para esperar. Vemos. A situação não comporta espera mais, nós temos que fazer rapidamente. Eu vejo algumas pessoas que ainda estão presas à era analógica. No máximo, elas foram para a era eletrônica, mas o processo eletrônico já foi, ou melhor, está indo, né? E nós vamos para o processo digital, e daqui a pouco o processo digital trabalhando com a inteligência artificial, né? Quando nós iremos? Daqui a pouquinho. Já estamos nisso. Quer dizer, o judiciário está fazendo trabalhos intensos no Brasil, né? E tem que fazer. E não tem escapatória. É isto ou ele não consegue atender essa demanda gigantesca. Sem prejuízo da resolução alternativa, que é indispensável. E o judiciário sabe disso, né? O judiciário está incentivando a solução consensual, como também fez o CPC, artigos 3º e 174, como também fez o artigo 26 da LINDB, né? Como já fazia há mais tempo o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Aí alguém vai dizer, mas ainda temos uma sociedade muito beligerante. Sim, temos, né? Mas eu não sei se vocês estão percebendo que algumas pessoas estão cansadas disso. Está havendo uma fadiga dessa beligerância. Não adianta ganhar e não receber. Começa por aí, né? Então, é preciso buscar a eficácia do sistema jurídico, né? Eu até acho, francamente, que a sociedade brasileira demonstra uma paciência incomum. Qual é a outra sociedade que tem precatório? Qual é a outra sociedade que tem esse tratamento quase que, eu diria, de Sísifo na área processual, né? Nós demonstramos uma paciência incomum, o que é uma virtude, mas também não convém abusar dessa paciência, né? Está na hora de atender essa sociedade e oferecer justiça, resolução de conflitos, paz, produtividade, ambiente bom de trabalhar, não repetitivo, não monótono, não tedioso, mas temos de fazer, professor Emerson, a travessia.
eu não quero passar a impressão de que estejamos diante de uma ameaça que não é bom, mas eu também não posso subestimar o problema do desemprego tecnológico, é real. Tá? Hoje, eu já ouvi de executivo dizer, olha, o robô não pega vírus. Então, eles estão, um pouco a linha dura que eles estão tentando introduzir. Então, nós temos que estar habilitados para isso. Eu aposto nas novas habilidades humanas, mas nós temos que fazer cursos para isso. Não sei se o professor Hermes topa. Vamos ver qual é o futuro do serviço público, mas mais do que isso, quais são as habilidades necessárias para o servidor público do século XXI. Vou dar um exemplo. Resolver conflitos. Resolver conflitos. Não lançá-los para o judiciário. Percebe? Isso é uma habilidade importante do século XXI. Tá? E eu pergunto, será que nós nos habilitamos? Né? Como eu disse, Harvard tem mais de 20 anos uma escola de negociação ligada à Faculdade de Direito. Então, vamos criar isso aqui. Eu vi que tu gostaste naquela hora que eu fiz menção a isso, né, professor? Vamos trabalhar nessa linha e vamos oferecer alternativas. Pode haver plataformas de acordo, já está havendo, né? Chamadas plataformas de acordo, mas nada deveria dispensar a supervisão humana e o toque humano. A medicina, pode haver a telemedicina. Para quê? Eu gosto muito de um livro do Eric Topol, saiu há pouco tempo, né? Chamado Deep Medicine. E esse livro é excelente, porque ele diz, nós vamos usar a inteligência artificial na medicina para liberar mais tempo para o tratamento humano. Olha que interessante. Porque hoje, muitas vezes, a relação é exatamente rápida demais, superficial demais. Há várias anedotas contando isso, né? Que exames assim, feitos sem olhar direito para a pessoa. Não estou dizendo que todos façam isso, alguns fazem isso. Isso está mal. E o médico, um bom médico, a boa médica, tem ele próprio um certo efeito terapêutico, né? Essa relação é fundamental. E nós vamos, então, utilizar as máquinas para isso, e não para dispensar o médico, e assim sucessivamente. Em suma, eu não quero também retirar o senso de urgência da nossa pauta. Nós temos de ter esse senso de urgência, temos que fazer a defesa do humano em tempo útil, né? Mas também não imaginar que nós estejamos fadados, inevitavelmente, inexoravelmente, a perder o espaço para a máquina. Não. Eu não acredito, sinceramente, que o advogado venha a ser descartado, ou o juiz venha a ser descartado, ou o médico seja descartado. Mas o bom advogado, bom médico, bom juiz, percebe? Com aquelas habilidades compatíveis com o século XXI. Obrigado, professor. Queria novamente agradecê-lo por ter feito essa conferência, essa aula magna, com letras maiúsculas mesmo que tivemos. Em nome do nosso querido diretor do Centro de Ciências Jurídicas aqui da Unirio, da nossa escola de Ciências Jurídicas, o professor Dr. Paulo Mendonça, em nome do nosso querido coordenador da graduação lá da UFRJ, querido professor Eli, eu gostaria de agradecê-lo pelo evento, passar a palavra para o professor Busanello para fazer o encerramento e dizer que é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, professor, de novo. Alegria minha, professor Emerson. O senhor representa muito bem uma novíssima e brilhante geração de administrativistas, né, das quais eu aposto muito, e assim como aposto em cada um dos presentes. Eu gostaria que as minhas últimas palavras, antes de ouvir o professor José, fosse de empoderamento de todos, né? Todos são muito capazes de promover essa grande transformação. E é só assim, se cada um se sentir realmente empoderado, é que nós vamos conseguir nos aproximar dos 17 ODS de maneira mais razoável, né? Mas mais do que dos 17 ODS, descobrir quais são os objetivos, não só da Constituição, mas os objetivos últimos da nossa existência na Terra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Juarez Fritz, por sua brilhante palestra, que pensa o mundo, pensa o direito, a questão pública e propõe indicações de reflexões para a solução. E, refazendo o que o professor Denis falou um pouquinho, o Denis é muito preocupado com a questão do consenso e dissenso, você falou uma coisa que gostei muito, quer dizer, a conformidade não quer dizer ausência do dissenso, é apenas a conformidade produz resultados. E isso a gente tem que bater muito na administração pública. Para ter resultados efetivos, a sociedade tem que ter resultados. Nós temos que responder às demandas colocadas pela sociedade. E esse é o papel fundamental
do gestor público, que nós somos gestores por excelência. Então, doutor Juarez Freitas, muito obrigado por sua presença hoje nessa noite. Será convidado oportunamente para voltar conosco, para discutir vários temas aí, que falam do servidor público, gestão, organização dos órgãos, regulação, etc, etc. Então, com isso, muito obrigado por sua presença, obrigado aos professores e alunos que nos assistem, e voltamos oportunamente para essas conversas maravilhosas em rede. Tá? Boa noite, obrigado por tudo.